Olá! O vídeo de hoje tem por objetivo apresentar os principais aspectos relacionados ao processo de credenciamento de novas faculdades. Segundo o Decreto 9.235, o pedido de credenciamento ele é instruído com os seguintes documentos: os da mantenedora, que estão relacionados aos atos constitutivos, comprovante de regularidade, CNDs, DRE, balanço patrimonial e etc. E os da instituição, que serão aqueles documentos a serem constituídos ao longo do processo, que estão relacionados ao plano de desenvolvimento institucional, os PPCs de cada curso, os programas pedagógicos, os regimentos, regulamentos, atas, portarias, entre outros. A Edufor Consultoria é uma empresa que atua exclusivamente no segmento da educação superior e técnica, prestando serviços de consultoria regulatória, acadêmica e estratégica, desde a abertura de processos de credenciamento de faculdades junto ao MEC e escolas técnicas junto aos conselhos estaduais, até a autorização e reconhecimento de cursos de graduação, além de todos os outros aspectos que envolvem a regulação, a implantação e a organização de IES no Brasil. Eu vou deixar um slide do trecho do Decreto 9.235 para que vocês possam fazer a leitura na íntegra dos documentos relacionados à mantenedora e à mantida para o processo de credenciamento. Passaremos uma visão geral do processo de credenciamento de novas faculdades, visando os três principais aspectos, que são pessoas, documentações e infraestrutura, tanto física quanto tecnológica. Em relação às pessoas, a gente vai falar um pouco sobre as suas atuações nos mais variados setores necessários a serem compostos, pela instituição em seu processo de credenciamento. Em relação às documentações, a gente vai detalhar um pouco tanto sobre os documentos desde os atos constitutivos, que estão relacionados à mantenedora, quanto os documentos da mantida, que são as elaborações dos projetos pedagógicos, o plano de desenvolvimento institucional, os programas, regimentos, entre outros documentos, atas, portarias e etc., que fazem parte da análise do MEC. Serão as evidências, que o MEC, através do instrumento de avaliação, quando vier in loco na instituição, fará toda a verificação. E a infraestrutura física e tecnológica, onde a gente consegue aqui trabalhar a parte da definição dos espaços, dos setores necessários na IES, a parte da acessibilidade e de insumos gerais, desde a aquisição de computadores, projetores, acervos, constituição de site, contratação de sistema acadêmico, entre outros. Vale ressaltar que a composição dos espaços deverá considerar as especificidades da modalidade de oferta que a IES protocolou, ou seja, se a instituição está solicitando um processo de credenciamento na modalidade presencial, ela vai considerar algumas especificidades da modalidade presencial, bem como se o processo for na modalidade EAD, também deverá considerar algumas especificidades da modalidade EAD. Aproveito para reforçar que uma das fases do processo de credenciamento junto ao MEC se dá com a visita dos avaliadores do MEC. Como é que funciona essa parte das visitas? Ocorrerão dois tipos de visita. Uma está relacionada à vistoria para o processo de credenciamento, onde o INEP envia 3 avaliadores que passaram 3 dias in loco na instituição. Para as visitas de autorização, o INEP envia 2 avaliadores que passaram 2 dias na instituição fazendo as verificações. As visitas elas podem acontecer ao mesmo tempo, de maneira concomitante, tanto para o credenciamento como para a autorização dos cursos, bem como elas podem acontecer de maneira separada. Primeiro pode ocorrer a do credenciamento ou de autorização, vice-versa, conforme a determinação do INEP, tá? Aí aqui eu faço uma observação. Os avaliadores, eles seguirão o instrumento de avaliação, que está dividido por eixos. E em cada eixo existem diversos indicadores que eles checarão se a IES está atendendo ou não.
O não atendimento ao previsto no instrumento resultará no indeferimento do credenciamento. Desse modo, é extremamente importante que a IES cumpra com todas as exigências do MEC e se prepare para o momento da visita. Para uma avaliação bem-sucedida, é necessário que cada pessoa envolvida compreenda bem o seu papel dentro da instituição, né? Então, portanto, para os nossos clientes, a gente sempre realiza o treinamento de maneira individualizada por setores, para passar essa compreensão e esse entendimento de maneira mais específica, para que todos os atores envolvidos dentro do processo consigam, portanto, passar, né, as informações de maneira coerente para os avaliadores do MEC. Agora, passaremos através do nosso organograma uma visão geral dos setores a serem constituídos em uma IES. Nós temos aqui em nossa base superior 3 setores, né, de maneiras separadas, que são eles o CONSUP, Conselho Superior, a CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação, que ela também tem um papel fundamental no processo de gestão dentro da instituição, e mais à frente eu vou explicar um pouco mais, e a Diretoria Geral. Interligado a esses setores, nós temos aqui a Diretoria Acadêmica, onde ela vai estar composta por mais alguns setores, né? Um deles é o Centro de Atendimento ao Estudante, conhecido como CAE, e dentro do CAE nós temos aqui diversos núcleos, desde o Centro de Atendimento, Centro de Educação Estudantil e Nivelamento, Núcleo de Apoio Psicopedagógico, Núcleo de Bolsas e Incentivos, Núcleo de Estágio e Carreira, Atendimento Psicopedagógico e Ouvidoria, Programa de Acompanhamento ao Egresso e um Centro Acadêmico. Temos também a parte da biblioteca. E aí, na biblioteca, nós teremos ali, na parte do atendimento, né, a bibliotecária, e também teremos para as instituições que estão em processo de credenciamento na modalidade presencial e que terão, portanto, né, a biblioteca, né, física dentro da instituição, elas terão que compor as salas de estudo em grupo dentro da biblioteca, para que esses alunos possam se reunir e poderem fazer ali eventuais trabalhos em grupo. Continuando, nós temos aqui mais alguns núcleos: Núcleo de Responsabilidade Social e Sustentabilidade, Núcleo de Tecnologia e Inovação Pedagógica, Núcleo de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação, Núcleo de Direitos Humanos e Inclusão Social, Núcleo de Iniciação Científica, e depois eu vou detalhar um pouco sobre esses núcleos, tá? Para concluir aqui o nosso organograma, né? Segue com a Secretaria Docente, a coordenação de cursos de graduação, os NDEs e os colegiados. Para as instituições que terão o curso de Direito, né, haverá necessidade de implantação de um NPJ, um Núcleo de Práticas Jurídicas. Para as instituições que estão solicitando o curso de Pedagogia, há necessidade de compor uma brinquedoteca como um laboratório para o curso. Para os cursos na área de saúde ou engenharias, nós teremos ali alguns laboratórios específicos, tá? E aqui no nosso organograma eu vou deixar a imagem para que vocês possam dar uma verificada. E aí nós temos também a parte da Diretoria de Infraestrutura, e podemos ter interligado a Diretoria de Infraestrutura alguns setores específicos, vocês vão conseguir detalhar aqui na imagem. E temos também a Diretoria Administrativa Financeira, com alguns setores interligados, desde de recursos humanos, marketing e comunicação, tecnologia da informação, finanças e contabilidade, cobranças e negociações. E assim a gente conclui aqui o nosso modelo de organograma. Agora eu vou detalhar um pouco sobre o CONSUP, que é o Conselho Superior. O Conselho Superior, ele é um órgão responsável por aprovar as decisões visando o funcionamento da IES. Então ele vai ter, né, como membros do conselho diversos profissionais, né? Ou seja, um membro da diretoria geral, um membro da diretoria administrativa financeira, um membro da diretoria acadêmica, um membro da coordenação de curso. Para as instituições que optarem pela modalidade EAD, né,
um membro da coordenação de EAD, um membro que seja representante do corpo docente, um membro que seja representante do corpo de tutores, um membro que seja representante da CPA e um membro que seja representante do corpo técnico administrativo. Em relação ao corpo técnico administrativo, os seus integrantes são a secretária acadêmica, assistente financeiro, a coordenação do CAI, que é o Centro de Apoio ao Estudante, a bibliotecária e a gestão de TI. Aqui eu faço uma observação. Esses profissionais, eles deverão apresentar os seguintes documentos para a instituição: RG, CPF, diploma e, para, no caso, a bibliotecária, a cópia da CRB vigente. Eles também deverão assinar um termo de compromisso com a instituição. E outro ponto importante é que eles participarão, de reuniões com os avaliadores. Então, portanto, todos esses membros, do corpo técnico administrativo, eles devem conhecer o plano de cargos e carreiras e salários e as suas especificidades, que ele apresenta ali os incentivos, as formas de crescimento para os colaboradores e etc. Então, portanto, cada um deles deverão ter ciência deste documento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os núcleos acadêmicos. A composição deles está separada pelo núcleo de pesquisa, extensão e pós, núcleo de tecnologia e inovação pedagógica, núcleo de responsabilidade social e sustentabilidade, núcleo de direitos humanos e inclusão social e o núcleo de iniciação científica. Dentro do PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional, os senhores terão acesso na íntegra às informações relacionadas, ao trabalho dentro de cada núcleo. A instituição, ela define um docente, para ficar responsável por cada um desses núcleos. E o objetivo desses núcleos, na verdade, é trabalhar para aprimorar o desenvolvimento de pesquisas, propor inovações, exercer a responsabilidade social e prestar apoio aos discentes. Dando continuidade, vou falar um pouquinho aqui do CAI, que é o Centro de Atendimento ao Estudante. O CAI, ele é o órgão da IES voltado ao atendimento especializado de alunos devidamente matriculados na instituição. Ele tem por missão acolher o aluno em suas expectativas e necessidades psicossociais, socioeconômicas, de integração, de convivência e de sociabilidade. Ele está composto pelo núcleo de bolsas e incentivos, a ouvidoria, o núcleo de carreira e estágio, núcleo de retenção, núcleo de integração estudantil e nivelamento e núcleo de atendimento psicopedagógico. No momento da visita em loco, a pessoa que estiver responsável pela coordenação do CAI apresenta a forma de trabalho que vai ser desenvolvida dentro desse órgão, que é tão importante e que dá esse amparo aos discentes. A CPA, Comissão Própria de Avaliação, é um órgão independente que tem como premissa realizar a avaliação 360 graus, com o objetivo de analisar, avaliar e implementar ações necessárias para garantir a melhoria da qualidade dos serviços ofertados pela IES. Está ligado ao processo de melhoria contínua e funciona como um importante instrumento de gestão para a instituição. Para compor a CPA, é necessário os seguintes membros: um docente como presidente, um representante docente, um representante tutor, um representante do corpo técnico administrativo e um representante da sociedade civil organizada. O representante da sociedade civil organizada pode ser um líder comunitário, do bairro onde a instituição vai estar inserida. Para as instituições que estão em processo de credenciamento na modalidade EAD, se faz necessário a composição de uma equipe multidisciplinar. Ela vai ser composta pela coordenação do Centro de Educação à Distância, o CEAD, pelo gestor do núcleo de TI, pelo gestor do núcleo de capacitação docente, pelo gestor do núcleo de logística e infraestrutura e pelo gestor do núcleo de gestão e certificação acadêmica. O papel da equipe multidisciplinar
é trabalhar para garantir a qualidade de todo o processo de ensino e aprendizagem, desde a criação, produção, distribuição e monitoramento, até a avaliação da disciplina à distância, através do uso sistemático das ferramentas tecnológicas de informação e comunicação. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante, tá? Ele é composto pelo coordenador ou coordenadora do curso e mais alguns docentes a serem escolhidos pela direção da IES. 60% dos docentes que farão parte do NDE, eles necessitarão ter estrito sensu, tá? Basicamente, o NDE, ele é responsável por realizar a elaboração do PPC, da matriz do curso, né, de acordo com as DCNs. Ele pode propor-lhe as atualizações ao PPC, que é o projeto pedagógico do curso. Ele faz também ali a definição do perfil do egresso, realiza toda a parte de adequação bibliográfica, consegue apresentar elementos inovadores para o curso, enfim, entre outros. E os documentos assim mais importantes, né, para o NDE, principalmente considerando ali o momento da reunião com os avaliadores do MEC, né, vai ser eles terem ciência do PPC, né, obviamente, do relatório de adequação bibliográfica, do relatório de adequação docente e do relatório de adequação de vagas, que também é de responsabilidade do NDE. Falar um pouquinho aqui sobre o colegiado de cursos. Para cada curso é composto um colegiado, né, de docentes. Esse colegiado ele pode ter os mesmos membros do NDE, se for o caso, tá certo? Pois o colegiado de curso ele tem um papel muito importante dentro do curso, né? Ele define ali as políticas para o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão, e faz toda aquela parte de avaliação e aprova as modificações dos cursos, analisa também e aprova os planos de ensino das unidades curriculares, propõe a parte de criação de convênios com empresas, enfim, entre outros. Então, portanto, né, a instituição ela se obriga a montar um colegiado de curso para cada curso, né, que ela pretender autorizar. Agora eu vou falar um pouquinho aqui de maneira geral sobre insumos que devem ser providenciados pela instituição ao longo de todo o seu processo de credenciamento, né, principalmente considerando o momento da visita in loco, tá? Os principais pontos que a instituição deve se atentar para o momento da visita primeiro passo, se a sua infraestrutura realmente vai estar toda pronta, né, com a acessibilidade, atendendo tudo o que está previsto, né, para o seu projeto, considerando o volume de cursos que a instituição pediu, considerando a modalidade, se vai ser presencial, se vai ser EAD, então tem as suas especificidades, tá? Considerando se o curso requer laboratórios específicos, então, portanto, né, inserir esses laboratórios, enfim. E esses insumos são desde a capacidade de internet, né, que a instituição precisa, né, ter contratado para estar disponível. A instituição ela vai precisar fazer a aquisição ou alocação de computadores, né, visando todos os seus setores, desde laboratório de informática, enfim, aos demais setores existentes dentro da instituição, né. A parte de projetores, lousas, carteiras, mesas, a parte de mobília em geral, né, considerando, obviamente, cada modalidade, porque indiferente se vai ser presencial ou a modalidade EAD, a instituição ela necessita de uma infraestrutura, né? Então, portanto, cada projeto tem a sua composição de espaços e considerando a sua composição de espaços é necessário, né, se ter toda a parte de mobília para esses espaços, tá? A instituição precisa providenciar um site institucional com Moodle, a gente sempre sugere,
né, para que se tenha esse ambiente virtual de aprendizagem com acessibilidade, considerando ou não a modalidade EAD. Se for EAD, é uma exigência. Se for presencial e houver a inserção, né, de conteúdos EAD, então se faz necessário a instituição, né, ter esse recurso, ter essa ferramenta, tá certo? E a acessibilidade no site é exatamente para permitir que diferentes tipos de pessoas, com deficiência ou não, possam chegar aos conteúdos, né, e poder compreendê-los com autonomia, tá certo? Se faz necessário também a parte de contratação de sistemas, desde um sistema acadêmico, né, que tem a parte do financeiro, biblioteca, para a parte de empréstimos de livros, enfim. E também a instituição deve considerar toda a parte de mão de obra, né, que ela vai precisar, por mais que seja por termo, né, de compromisso, mas ela vai precisar ter ali as pessoas envolvidas, os coordenadores, os docentes para cada curso. Então, portanto, ela deve considerar alguma negociação financeira para essas pessoas, né, que participarão do projeto. Outro insumo é a parte de acervo, tanto físico quanto virtual. A instituição vai precisar fazer a aquisição da bibliografia básica e da complementar. A básica são 3 títulos por disciplina e a complementar são 5 títulos por disciplina. Além disso, se faz necessário a assinatura de periódicos, né? Ou seja, contratação. Para as instituições que estão em processo em EAD, tem a parte de produção de conteúdos EAD, que pode ser terceirizado ou que pode ser produzido pela própria instituição, tá? Vai ser necessário que a instituição providencie o inventário, né, com aquelas plaquinhas de patrimônio e o tombamento, e em toda a infraestrutura, né, é necessário que tenha a parte de piso tátil e placas em braille. Sobre a criação dos documentos institucionais, né, de acordo com o que está escrito no Decreto 9.235, né, que instrui ali o processo de credenciamento, então a instituição que se submete a esse credenciamento, seja na modalidade presencial EAD, né, precisará, portanto, constituir diversos documentos, né, e esse slide ele trata exatamente sobre os documentos que serão constituídos, tá? Depois vocês poderão fazer a leitura aí, né, na íntegra desses documentos. Os principais são o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, os PPCs, que são os projetos pedagógicos de cada curso, o regimento geral da instituição, e aí entram diversos planos, programas, projetos e etc. Desde o plano de carreira docente, qualificação de docentes, cargos e salários, entre outros, né? São necessários para que a instituição, né, organize, providencie, pois eles fazem parte das exigências que estão contidas lá no instrumento de avaliação, tá? Então, portanto, quando a comissão de avaliadores, né, estiver em loco, fazendo a averiguação de todas as evidências contidas na instituição, várias das evidências são esses documentos que a instituição deverá providenciar para atender determinados eixos dentro do instrumento de avaliação, tá? Para os nossos clientes, nós montamos sempre um checklist, seguindo ali o modelo do instrumento de avaliação, onde a gente consegue entregar para cada eixo, né, os documentos pertencentes, né, à necessidade de cada eixo, onde o avaliador vai precisar ter acesso à informação com mais precisão. E aqui eu volto para um ponto importante, que é para as instituições que estão em processo de credenciamento na modalidade EAD, né? Que se faz necessário um relatório de estudo de implantação dos polos. E aí entra também a adequação de vagas do curso, a adequação docente, a adequação bibliográfica, plano de ação da coordenação do curso, plano de gestão docente e o cronograma de cursos e eventos de extensão. A instituição, no decorrer do seu processo de credenciamento, ela precisa documentar tudo. E isso é feito através, né, das atas e das portarias. Então, portanto, a instituição ela vai organizar as atas desde o Conselho Superior, né, aprovando ali a
a constituição de determinados núcleos e nomeações de pessoas para fazer parte, né, desses núcleos e tudo mais, bem como também as atas do NDE, que são relativas ao curso, né, as atas relativas à CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação, e portarias institucionais. Para o momento da visita, fica também organizada em uma pasta específica todos os documentos da mantenedora, para que os avaliadores tenham acesso, né, de maneira mais tranquila, mais fácil. Então, fica organizado desde o contrato social, com o último aditivo se tiver, os CNPJs, as CNDs e por aí vai, certificado de regularidade, balanço, DRE, enfim, todos os planos, laudos e etc. que fazem parte, né, da verificação pelos avaliadores. E aqui eu vou deixar um slide com todos os documentos, né, que serão vistoriados pelo MEC. Agora eu vou falar um pouco sobre a organização dos documentos do corpo docente. Eles sempre ficam organizados por pastas, tá? Onde é necessário ter o currículo Lattes atualizado de cada docente, a documentação pessoal de cada docente, a cópia ali do RG, CPF, e aí vem as comprovações de titulação, os diplomas e tudo mais. Aí aqui eu faço uma observação para os docentes que forem estrito sensu, né, que tiverem os seus diplomas de mestrado e ou doutorado realizados fora do país, eles vão precisar fazer a convalidação, tá? Para que o MEC ele possa, né, validar, aceitar, tá? Precisa também ter as comprovações de experiências profissional e de magistério superior, né? Precisa ter as publicações dos últimos 3 anos, pode ser livros, capítulos de livros, artigos, enfim, tá? E precisa ter o termo de compromisso assinado pelo docente, se comprometendo em ou, né, ministrar aulas ali no curso, ou os que farão parte das coordenações de curso. Agora eu vou falar aqui sobre a duração das visitas, tá? Como é que elas acontecem. A visita para o credenciamento, ela tem duração de 3 dias, tá? E o MEC, o INEP, encaminha 3 avaliadores diferentes, né? Onde eles farão, né, toda a vistoria da infraestrutura e da documentação, né? Farão todo o preenchimento do formulário deles, seguindo o instrumento de avaliação. E ao final, né, de todo o processo de avaliação, eles emitem um relatório, tá? A instituição, posterior a isso, né, acessa no sistema MEC, tá? Verifica o resultado da avaliação, tá? E tem a missão de também avaliar os avaliadores, tá? Esse é um procedimento que é necessário fazer. Em relação às visitas para autorização de cursos, elas têm duração de 2 dias apenas e contam com 2 avaliadores também, onde eles seguirão ali o instrumento de avaliação, né? Então farão ali a leitura dos documentos institucionais, observarão também a infraestrutura para atender o curso, preencherão o formulário, enfim, e ao final o mesmo procedimento, a instituição vai precisar avaliar os avaliadores. E aqui eu faço só uma observação em relação aos momentos, né, das visitas em loco, tá? Que é recomendado que o coordenador do curso a ser avaliado esteja na instituição durante todo o período da avaliação, para que ele consiga dar ali o apoio às atividades da comissão. E é importante também ter, né, durante todo o período da visita, um técnico de informática, né, que deve ficar de sobreaviso para resolver eventuais problemas, né, que possam ocorrer, tá? Em relação aos demais envolvidos, para o momento da visita, eles ficarão para cumprir a agenda, como por exemplo, o NDE tem um horário específico de reunião com o MEC, tá? Com os avaliadores do MEC, então eles cumprirão essa agenda, bem como o corpo técnico administrativo, entre outros, né? Que cumprirão a agenda de reunião, assim como a CPA e etc, tá certo? Mas para ficar, né, durante todo o período, né, é recomendado que, obviamente, que a direção e o coordenador de cada curso, ok?
E por fim, eu reforço que os momentos das visitas do MEC, eles seguem uma agenda, né? Os avaliadores montam ali uma agenda, compartilha com a instituição faz os ajustes necessários, né? E aí organiza todos os membros que deverão, né, fazer parte do momento da visita para as reuniões que irão acontecer, né, com os setores específicos, tá certo? O MEC fará toda a verificação dos documentos, né, institucionais que foram produzidos, né, pela instituição, né, para preencher o relatório de avaliação deles. Então eles farão toda essa verificação, além de toda a documentação, né, que eles farão a verificação, e as reuniões que eles farão, né, com todos os envolvidos no projeto. Eles também cumprirão a visita às instalações físicas da instituição, para poder eles atestarem, né, se tudo que está escrito ali, está descrito, realmente atende, se a infraestrutura atende ao projeto, né, se possui a acessibilidade, se todos os setores propostos estão compostos realmente. Então toda essa verificação será feita. Na parte da análise da biblioteca, eles farão a verificação, né, para as instituições que estão pedindo cursos presenciais, né, se o espaço físico da biblioteca possui os espaços de estudo em grupo, né, se possui os computadores para que os alunos possam acessar, se todos os títulos, o acervo, ele vai atender realmente ao curso, né, tendo ali o acervo, o plano de ensino, né, analisando o projeto pedagógico, vendo a parte de acomodação, climatização, enfim, toda a base de dados, as assinaturas de periódicos, né, verificando a documentação da bibliotecária. Então eles farão todo o acompanhamento, toda a verificação, né, e a instituição precisará, obviamente, que atender, né, tudo que está previsto dentro do projeto, em termos de infraestrutura. Um ponto importante é que a instituição deverá ter acessibilidade, né? Então, piso tátil, placas em braille, né? Se preocupar também em disponibilizar o inventário com tombamento, né? Ter o documento Plano de Avaliação Periódica de Infraestrutura e Manutenção Patrimonial, que é um documento exigido pelo MEC, tá certo? Em relação ao atendimento, né, dos insumos para cada curso, o que é que o MEC exige, né? Considerando os cursos bacharelados, tá, e as licenciaturas, ele vai exigir que a instituição entregue o relativo aos 2 primeiros anos de existência do curso. E considerando os cursos tecnológicos, eles vão solicitar que a instituição entregue, né, todos os insumos necessários ao primeiro ano do curso. Em relação ao documento Projeto Pedagógico de cada curso, existem alguns pontos que são bem específicos dentro desse documento, e que o coordenador ele precisa, né, se atentar, porque ele vai defender o projeto, né? Então são questões que os avaliadores irão cobrar, né, especificamente, como por exemplo o perfil do egresso, né, em relação à matriz curricular e às ementas, né, em relação à parte da composição do NDE e do colegiado, como foi que foi feito, né, em relação às disciplinas que os docentes irão ministrar, né, em relação ao regime de trabalho do corpo docente, como que foi, né, dividido, né, os docentes em tempo integral, em tempo parcial, né? E obviamente que todos os atendimentos também aos requisitos legais. E em relação à temporalidade dos processos, né, é importante citar que o processo ele é todo eletrônico, ele é iniciado na Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, e aí após o trâmite inicial é dado um despacho saneador, onde o MEC ele pode vir a solicitar alguns documentos ou informações complementares, tá? E aí, superada essa fase, o processo ele vai para o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que designa uma comissão técnica para fazer a visita às instalações, conforme foi mencionado. Visita para o credenciamento, seguindo a quantidade de dias específicos, visita para a autorização de curso, seguindo, né, a quantidade de dias específicos. Esses avaliadores, eles seguem um instrumento próprio, que se chama o instrumento de avaliação, onde eu já havia falado anteriormente, né, que segue ali os eixos, enfim, e entre cada eixo, né, a instituição ela precisa entregar, tá,
em cada indicador, aquilo que o instrumento cobra, aquilo que o instrumento exige, tá? E feito isso, encerradas as visitas, né? Segue para o INEP, há uma apreciação das séries e posterior é encaminhado para o Conselho Nacional de Educação, que emite um parecer, né? Após isso, é encaminhado para o gabinete do ministro, onde o processo vai ser homologado, e aí, por fim, segue para a publicação, né, no Diário Oficial da União, tá? Em média, todo esse processo, né, ele vai durar 24 meses, tá? Desde da fase inicial, tá? Até a conclusão, tá? Existem processos que levam, em média, né, 36 meses ou mais, tá? Mas nós consideramos que um projeto bem sucedido leva em média realmente 24 meses. Obviamente que em relação à precisão dos prazos de encerramento do processo, né, é importante que a gente considere alguns aspectos, tá? Se haverá ou não diligência na fase do parecer final, né? Se haverá ou não impugnação do relatório, seja por parte da instituição não concordando com o relatório, ou mesmo por parte das séries não concordando com o relatório, tá? Deve-se considerar também, né, o fluxo no próprio CNE, né? Se haverá muitos processos a serem julgados no período e, portanto, se terão técnicos suficientes para dar celeridade, né, nos processos, enfim. Então, basicamente, a gente estima esse prazo de 24 meses, tá? Onde a gente faz todo o acompanhamento, né, em todos os setores do MEC, né, buscando essa celeridade. Mas devemos, obviamente, considerar, né, essas questões que estão para além daquilo que a gente consegue fazer. Então, portanto, a gente passa essa ideia de prazo, né, e segue o nosso cronograma acompanhando até a publicação das portarias. Por fim, alertamos que o momento da visita requer muita preparação, empenho de todos os envolvidos, clareza sobre os papéis que cada um irá desempenhar dentro da avaliação. Portanto, o conhecimento deve ser buscado por todos para que transmitam aos avaliadores do MEC, né, através de suas falas, muita segurança, competência e coerência sobre tudo que está escrito nos projetos e será defendido na prática. E assim, nós desejamos a todas as instituições, né, uma excelente avaliação.